Pra frente, Brasil! Henrique e Marlene Almeida, Fábio e Sheila de Souza. Agosto de 2002. Amigos queridos, boa tarde, Brasil! É isso aí. Você viu que, contrariando tudo o que os videntes falaram para Ana Maria, nós ganhamos o Penta. Aliás, é por isso que eu estou de verde e amarela. Deu para perceber? É uma homenagem ao nosso querido Brasil. Sejam bem-vindos. Aproveitem essa convenção que sempre a gente faz do fundo do coração para vocês. A gente sempre espera que tudo dê certo. Vocês viram o que aconteceu com o Brasil? Vocês viram o que aconteceu com o Ronaldo? O Ronaldo foi uma pessoa massacrada. O Ronaldo começou uma carreira maravilhosa, jovem, antes dos 18 anos, atingiu o ápice da carreira dele. Quando ele estava lá em cima, quando tudo era glória, muito dinheiro, muita fama, todo mundo acreditando, o que aconteceu? A tragédia. Ele machucou, ficou mal, ficou desacreditado. Totalmente desacreditado. Todos diziam, acabou a carreira do Ronaldo. Ele vai ter que fazer outra coisa. Mas ele tinha dentro dele uma coisa, ele confiava nele. Ele sabia que ele podia. Então o que ele fez? Ele lutou 2 ou 3 anos, lutando, fazendo fisioterapia. Ninguém acreditava nele. Ninguém. Nem nós brasileiros. Todo mundo dizia, acabou a carreira desse jovem. Que pena. Era um ídolo, uma coisa maravilhosa, e acabou a carreira dele. Mas ele não. Ele tinha dentro dele, ele sabia que ele podia. Ele sabia que ele ia conseguir. E vejam, meus amigos, o médico ajudou, o nosso técnico confiou e ele conseguiu ser novamente um ídolo e conseguiu trazer o Penta para nós. Ele e a nossa equipe, porque ele sozinho, como diz, uma andorinha só não faz verão. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que isso reflete muito bem o que está acontecendo conosco. Isso reflete muito no nosso negócio. Nós chegamos no auge, lotávamos estádios, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Nós achávamos que a glória não terminava nunca. E a gente acreditava que a glória era aquilo. E a gente foi indo e foi vendo que não era bem assim. De repente, alguém caiu e machucou. Um machucou o pé, outro machucou o joelho, outro machucou a mão e outro machucou a cabeça. E o nosso negócio foi caindo, foi caindo, foi caindo. Mas nós não temos mais 20, 30 mil pessoas. Nós temos 800 pessoas, 500, 600 que estão aqui, que são os que acreditaram no Ronaldo, são os que acreditam em vocês, os que acreditam que a gente pode. Os que acreditam que esse negócio vale a pena, que de uma forma ou de outra, você pode começar 1000 negócios, mas você termina sabendo que este negócio é o que te dá tranquilidade. Este negócio é cansativo. Por exemplo, para nós que somos diamantes, é triste ver que as pessoas se cansam. É triste ver que às vezes as pessoas não acreditam no potencial que eles têm.
porque eles estão cansados. Mas a gente sabe que dentro de vocês, sempre, vocês podem estar cansados, mas sempre vai ter aquela força que fala, você pode, vai, mais uma vez, e vamos começar e vamos para frente. É isso que a gente está fazendo. A gente sabe que quando a gente viaja, a gente sabe que no dia 15 a gente vai ter o cheque. Não é mais aquele cheque Brastemp, mas é um cheque. E a gente fica feliz, porque a gente vai continuar mostrando o plano, crescendo, ajudando vocês, a pondo na cabeça que vocês têm que ter confiança, que vocês vão crescer novamente e que nós vamos virar num estádio ou não importa. O que importa é a base, é a força, é saber que a gente vai conseguir e nós vamos chegar lá novamente. Eu acho que vocês que estão aqui, vocês são os Ronaldos da vida, porque vocês confiam em vocês confiam no pessoal que ajuda vocês confiam na AMA como um negócio muito bom. E o que é importante, nós somos todos amigos. Aqui ninguém quer passar o pé, ninguém quer dar uma rasteira. Todo mundo sabe que somos amigos, vamos lutar juntos, vamos crescer juntos e vamos estar sempre unidos cada 4 meses. Muito obrigado, tenham uma feliz convenção, ponham todo o sentimento positivo para frente que vai dar certo. Um beijo para vocês e obrigada. Para frente, Brasil! Para frente, Brasil! Vocês notaram como chama essa convenção? Para frente, Brasil. Ora, para frente, Brasil não é alguma coisa do futebol? Será que teve essa origem? E será que alguém que é diamante, que é louco o suficiente para ter ousado colocar esse nome há 4 meses atrás? E se não tivesse ganho? Por que a gente pôs esse nome naquela oportunidade? Sabe por que razão? Porque nós tínhamos certeza absoluta que o Brasil ia ganhar. E sabe por que a gente tinha certeza absoluta que o Brasil ia ganhar? Porque tinham pessoas competentes, pessoas que estavam se esforçando e trabalhando, pessoas que tinham naquele instante alguém que estava ajudando a coordená-los a poder trabalhar em equipe. Então, se é assim, se nós temos as pessoas que podem fazer as coisas, se nós temos os instrumentos, a estrutura para fazer as coisas, nós sabemos que vai dar certo. Então a gente confia e tem certeza absoluta que vai acontecer. Agora, vocês diriam, mas não pode acontecer alguma e de repente não ganhar? Pode. Poderia não ter ganho? Poderia. Isso é a vida. Mas a pergunta é a seguinte, como é que deve ser a nossa disposição na hora que vem alguma coisa que tem essa oportunidade? Eu vou partir do pressuposto, dizer o seguinte, ó, talvez ganhe, talvez não. É assim que é a disposição correta da vida da gente? Não, eu disse o seguinte, nós vamos ganhar com certeza absoluta. Ora, pode não ganhar, e a vida inteira é assim. Nós vamos crescer nesse negócio ou não? Com certeza absoluta. Tá certo? É assim que a gente tem que ter a disposição. Tem que ter uma posição sempre firme, sempre crente. E se a gente pensa do outro jeito, não sei se vai dar certo, talvez não dê, acho que não é mais para mim, acho que o negócio não funciona. Sabe o que acontece? Vai acontecer exatamente o que você espera que aconteça. Agora, você tendo certeza absoluta que vai acontecer, sabe a única coisa que pode acontecer? É não acontecer agora, mas acontecer depois. É depois ou antes. Então, se o Brasil era penta agora, ou era penta mais tarde, mas que ele ia ser penta, é ou não é? E nós vamos ser o quê? Vamos ser diamante, gente. Todo mundo aí vai ser diamante, sim ou não? É isso aí, tem que acreditar nisso e vamos trabalhar para isso. E eu acredito isso mais do que ninguém. E, evidentemente, a gente quando pensa assim, é interessante que você costuma olhar essas coisas e diz assim, será que eu que sou assim, será que eu sou uma peça rara? Tem tanta gente negativa, tanta gente com insegurança, tanta gente que isso aqui não vai funcionar, essas coisas todas são assim. Vocês notaram que o Brasil também é muito disso?
Muita gente fica olhando o Brasil, muito de nós brasileiros ficamos olhando o Brasil e dizendo o seguinte: o Brasil não funciona, o Brasil tem problemas, acontece uma coisa ruim, nós dizemos, sabe por que acontece? Porque é Brasil mesmo. A gente não fala isso muitas vezes? Não pode, gente. O Brasil tem defeitos, mas o Brasil tem qualidades. Sabe quem que tem que falar das qualidades do Brasil? Nós. Sabe quem tem orgulho do Brasil e das qualidades do Brasil? Nós. Nós temos que estar falando o tempo todo das qualidades e das coisas boas que nós temos. Para quê? Para nos entusiasmarmos, para reconhecer, para ter o sentido de cidadania, de confiança. Nós temos que dizer, do mesmo modo, que nós somos bons, nós somos capazes, nós temos competência nas coisas. Nós não podemos dizer, não, eu sou meio fraco, eu sou meio inseguro, eu tenho baixa autoestima. Não, eu tenho que falar de mim de uma maneira positiva. E é interessante o seguinte, a gente não costuma reconhecer a nossa própria capacidade. A gente não costuma reconhecer essa nossa competência. Nós da EMA, que estamos sendo treinados sempre por esse sistema todo maravilhoso, a gente tem aprendido a melhorar a nossa autoestima, aprendido a ter mais confiança em nós mesmos. Mas a gente titubeia de vez em quando. Tem tanta gente lá fora dizendo que esse negócio não vai funcionar para a gente. Tem ou não tem? Então criam essas situações, mas nós temos que ficar trabalhando a nossa crença, a nossa autoconfiança e dizer, não, eu posso. Eu sou aquele indivíduo que tive problemas do joelho e caí, mas vou levantar e vou ficar bom de novo e vou ser campeão mundial. É essa colocação que a gente tem que ter o tempo todo. Agora, é interessante a perspectiva, porque a gente vive nesse meio aqui, nem sempre a gente percebe essas qualidades todas. Eu então recebi outro dia um e-mail de alguém que é uma brasileira que vive na Holanda. Alguém já viu esse e-mail, recebeu esse e-mail? Vários de vocês já receberam, mas muitos não. Então, eu não vou ler o e-mail, evidentemente, mas vou comentar o que ela chamou a atenção. E ela chama a atenção algumas coisas que são dados da Anthropos Consulting. É uma empresa de consultoria que fez um levantamento a respeito do Brasil, como fez de outros países. E ele observou o seguinte, essa consultoria: o Brasil é o país que tem tido o maior sucesso no combate à AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis e vem sendo exemplo mundial. Todos sabíamos disso ou não? Será que isso é divulgado o tempo todo nos jornais do mundo, dizendo que o Brasil é o país que mais combate, que melhores resultados tem nessa área? Claro que não. Quem que tem que saber isso? Nós temos que saber, temos que estar divulgando isso. O Brasil é o único país do hemisfério sul que está participando do processo do genoma, aquele que identifica a estrutura dos genes. É uma coisa avançadíssima tecnologicamente. Estados Unidos e alguns países da Europa, pouquíssimos do mundo estão fazendo isso. Mais um, o Brasil, ninguém mais está fazendo isso. Nas eleições de 2000, como é que foi feito o sistema de apuração das eleições? Informatizado. Em 24 horas você tinha os resultados. Nós já nem estranhamos mais. Isso para nós já sabíamos que ia ser assim. É assim ou não? Como é que foram avaliadas as eleições nos Estados Unidos para a presidência da República? É assim, olha. Eu não sei será que votou nesse ou votou naquele. Alguém viu essa imagem na televisão? O indivíduo identificar o furinho, para saber o furinho do cartão perfurado lá, para saber em quem tinha votado. Gente, isso daí é oitavo mundo se nós somos terceiro. É ou não é? Muito bem. Mesmo sendo um país em desenvolvimento, os internautas brasileiros representam hoje 40% do mercado da América Latina. No Brasil nós temos 14 fábricas de veículos instaladas e outras 4 se instalando. Enquanto que alguns países daqui vizinhos não tem nenhum. O que está sendo colocado nos jornais o tempo todo? O que está isso no nosso coração o tempo todo em termos de valorização do Brasil? Na telefonia, como é que são os celulares do Brasil? É o segundo do mundo, com 650 mil novas habilitações a cada mês. Vocês sabiam de que crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, 97% estão estudando em escola? São índices espetaculares. O Brasil sempre foi assim? Não, mas nós somos razoavelmente bons em muitas coisas. E estamos melhorando em muitas coisas e temos que ter orgulho disso. Vocês sabem que no mercado editorial, isso é ela, a brasileira que vive na Holanda, porque lá fora ela fica observando essas coisas, quando o pessoal reclama, ela estuda, entendeu como é que é? Que nós temos um mercado editorial de livros maior que o da Itália, com 50 mil títulos por ano.
Que nós temos o sistema bancário mais moderno do planeta? Alguém já tentou trabalhar com banco fora do Brasil? Gente, é uma complicação. Que as nossas agências de publicidade ganham os melhores e maiores prêmios mundiais? Sim ou não? Então, e assim uma série de outras coisas que ela tem comentado, gente. Eu não vou ler todas as coisas que ela falou. E da minha vivência, Marlene e eu temos viajado bastante. Fomos à França ano passado, fomos à Alemanha esse ano. É uma maravilha, estamos desfrutando os resultados dos esforços que fizemos em alguns anos desse negócio e que nos permitiu ter renda e recursos suficientes para poder estar aproveitando agora. E o que nós aprendemos? Que tal, por exemplo, Paris? Linda cidade ou não? Gente, eu acho realmente que é a cidade mais linda do mundo. Não tem a menor dúvida, é uma cidade lindíssima, maravilhosa. Nós andamos por França inteira, depois a Alemanha inteira, cidades muito bonitas, mas Paris é maravilhosa. Mas, gente, o lixo em Paris é um lixo. As latas de lixo, né, que ficam nas ruas, os locais, os recipientes, eles vão sendo colocados em cima e começa a cair do lado. Então, em qualquer rua que você passa, tem o lixo espalhado em todo lugar de Paris. Sem dúvida, a cidade mais suja que eu já vi até hoje no mundo inteiro. Não há cidade do Brasil que chegue perto da sujeira de Paris. Ora, a pergunta é, quantas vezes vocês viram na primeira página a sujeira de Paris? Nunca. Eles exploram tudo de lindo que eles têm muitas coisas lindas. Então a pergunta é, o que nós vamos explorar? Nós temos defeitos e temos problemas ou não? Claro que temos. Mas nós temos essas qualidades todas, esse país é maravilhoso. Por isso que eu digo sempre, nós vamos dizer cada vez mais o quê? Para frente, Brasil. Sim ou não? Pode me ajudar uma vez? Para frente, Brasil. É isso aí. Agora, o Brasil é uma região geográfica, com coisas construídas, mas sobretudo com gente. E qual é a característica maior que eles dizem no mundo dessa gente brasileira? É interessante, está nessa estatística que ela mandou, que essas pessoas são as mais empreendedoras do mundo, medidas por alguns critérios. Vocês sabiam disso? O brasileiro é o país mais empreendedor do mundo, já passou os Estados Unidos, numa série de critérios. Agora, tem outra característica que ela mesma constata, que a Anthropos Consulting mencionou, que é um país que tem como característica o seguinte, ele tem problemas e tem dificuldades. E como que o brasileiro reage em relação a essas dificuldades e problemas? O que ele faz? Ele se vira e faz uma piada a respeito. E ele brinca a respeito. E ele dança. E ele faz o carnaval. Agora vocês dirão, carnaval. Carnaval é um orgulho? É um orgulho fantástico. O carnaval é uma coisa feita em todas as cidades brasileiras. Como é que tem? São 4 a 5 mil figurantes em São Paulo, no Rio, em outras cidades, com menos figurantes, mas com milhares de figurantes. São pessoas que compõem blocos, que são organizados esses blocos antecipadamente. Tem uma música que todos aprendem a cantar e que existem algumas pessoas que chamam essa música e fazem a base da música, né, cantando mais fortemente, mas todos cantam. Tem uma bateria ultra sincronizada, né? Tem um movimento, vocês viram como é que funciona, de se afastar e entra aqui, entra lá, é assim que acontece ou não? Eu pergunto, quem que organiza isso? Qual é o sistema estrangeiro internacional com informática e computadores que tem feito a organização das escolas de samba? Gente, são aquelas pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que também têm essa capacidade de organizar as coisas e fazer as coisas bem feitas. Aquilo funciona, tem lá aquela apresentação, tem 1h10, 1h20, dependendo do lugar, não é isso? Funciona precisamente, perde pontos se falha 1 minuto. Aquilo começa na hora e termina na hora. É uma organização impressionante, todo mundo... E tem muita gente que pela primeira vez colocou aquela fantasia e pela primeira vez está participando daquilo, porque ela se treinou em separado. Então, tudo no Brasil, ou muitas coisas no Brasil, mostra essa capacidade que nós temos. Só que isso é Brasil, como eu falei, e o Brasil é feito de brasileiros. E nós somos o quê? Nós somos brasileiros no Brasil. E nós somos brasileiros de um tipo diferente. Nós somos os brasileiros que optamos por desenvolver uma atividade na nossa vida que seja uma coisa independente, uma coisa que nos dê liberdade. É isso ou não?
Então a pergunta é, nós temos nossa capacidade em algumas coisas boas ou não? Nós temos perseverança, gente, sim ou não? A Marlene falou, é uma qualidade maravilhosa. Nós temos flexibilidade, porque às vezes tem uma situação, às vezes tem outra, às vezes o evento é no lugar, é no outro, eu tenho que pegar um carro, um ônibus, isto e aquilo. Nós damos um jeito ou não damos? Isso é flexibilidade. Nós temos uma força, uma potência tremenda, nós estamos trabalhando numa coisa, temos que tomar conta dos filhos e estamos desenvolvendo esse negócio. Então, se a gente avaliar cada um de nós, o potencial que cada um de nós temos, ele é espetacular. Nós somos ótimos, temos todas as condições para fazer um grande trabalho desse negócio, e nós temos que dizer o quê? Para frente, Brasil! Muito obrigado. Tocar e cantar o hino nacional, mas antes de vocês ficarem de pé para isso, eu queria na mesma linha comentar uma coisa. Não sei quanto de vocês tomaram conhecimento do que um jornal em inglês chamado The Guardian escreveu sobre o nosso hino nacional. É interessante, nós conhecemos muito o hino nacional, conhecemos. Sabe quem comentou? Os ingleses comentaram. E ele saiu nesse jornal num dia antes do jogo da Inglaterra, Brasil e Inglaterra, né? Dia 20 de junho. O título do artigo do Guardian era O Belo Hino. E ele disse o seguinte: tente ficar em frente de seu televisor às 7h30 da manhã, de amanhã, para sentir outra das grandes dádivas do Brasil para a felicidade humana. Com a França fora, o Brasil agora possui o melhor hino nacional na Copa do Mundo 2002. Originalmente escrito por Francisco Dal Silva em 41, o hino nacional é demonstradamente o mais alegre, o mais animado, o mais melodioso e o mais encantador hino nacional do planeta. Sente-se que é como se tivesse vindo pronto, já composto, de uma casa de ópera. E a influência de Rossini é difícil confundir, embora estudiosos agora pensem que Da Silva possa ter tido a inspiração da melodia de uma obra religiosa de seu professor, etc, etc. Admiradores têm destacado o compositor crioulo tal como tendo influenciado bastante, etc. Em seu livro Football, The Brazilian Way of Life, nosso correspondente na América do Sul, Alex Bellos, expõe como o inglês Charles Miller trouxe pela primeira vez o futebol para o Brasil. Mas a época em que Miller chegou em Santos, em 1894, o hino nacional já tinha expressado de muito encanto o que Pelé e seus sucessores expressaram mais tarde de modo tão maravilhoso no campo de jogo. Enquanto a Marselhesa, que é o hino nacional francês, né, faz belicosos apelos às armas, o hino nacional brasileiro estimula os sentimentos nacionais, apelando para o formoso céu risonho e límpido do Brasil, seu som do mar e as flores dos seus risonhos lindos campos. Um conjunto natural para o belo jogo. Continuam eles. Quando Rivaldo e Ronaldo fizeram outros 2 gols na Bélgica na última segunda-feira, classificando-se assim para as quartas de final com a Inglaterra, o London Evening Standard, que é outro jornal que eles mencionam, encabeçou sua última edição com uma enorme manchete de uma só palavra. Dizia simplesmente, Brasil. Um verdadeiro tributo. É difícil imaginar qualquer outro país cujo mero nome pudesse ser usado de tal modo, com tal confiança, na certeza de que os leitores reagiriam com prazer e excitamento. Fosse a Inglaterra jogar contra a Argentina, Alemanha, França ou Itália amanhã, a expectativa estaria misturada com temor. Jogar com o Brasil, por outro lado, é simplesmente um deleite e uma honra. Sempre companheiros nos passeios lá fora, no Clube de Diamantes, e sempre companheiros nessa luta para o reerguimento da Amway aqui no Brasil. De forma que eu gostaria que vocês nos ajudassem a receber esse casal maravilhoso de duplos diamantes, Fábio e Sheila de Souza. E é disso que nós precisamos, queridos. Aprender, crescer e mudar. De preferência, todos nós estamos mudando para melhor.
Eu estava lá atrás escutando e me lembrando o fato de eu ter sido professora durante 20 anos e me importar muito com a sociedade, porque eu acho que a vida passa muito rápido. A vida nossa como indivíduos é muito rápida. Vamos falar de 70, 75 anos, 80, 90, 100 agora. Assim mesmo, é tudo muito rápido. Mas o que nós deixamos é para sempre. Diz assim no livro dos cristãos, na Bíblia, que 4 gerações serão beneficiadas ou prejudicadas pelas nossas ações. Veja só que seriedade. E o Brasil precisa de gente como vocês. O Brasil precisa de Ronaldinhos. O Brasil precisa de pessoas que sofrem e continuam em frente. O sofrimento, os altos e baixos, as quedas, os momentos de glórias, tudo isso é passageiro. A gente tem sempre que ter em mente que as coisas sempre estão em continuidade. Agora, por exemplo, nesse momento, vamos aproveitar esta convenção. Vamos abrir os nossos corações, vamos aproveitar para ficar alegres, para ficar contentes. Vamos ter em mente que neste momento em que nós estamos aqui, eu e o Fábio aqui na frente, vocês sentados aí, nós estamos com saúde. Nós não temos um problema tão sério que não seja resolvível, ou que não possamos resolver. Gente, quem tem problemas está na UTI. Milhões de pessoas pensando em mundo gostariam, dariam tudo para estar aqui no nosso lugar. Teremos desafios como seres humanos, como indivíduos? Teremos sim. O Brasil está vivendo um momento de desafio? Está. O dólar sobe, o dólar cai. Mas o Brasil mudou. O Brasil melhorou. O verde e amarelo continua aí enquanto nós não acabemos com tudo. Eu gostaria de lembrar as mulheres, principalmente, que eu e a Marlene Almeida estamos fazendo uma homenagem para o Brasil. A Marlene estava de verde com dourado e eu estou de dourado com verde. Isso é propósito. E eu acho isso simpático. Mulheres gostam disso. Os homens também gostam do visual. E é disso, gente, de coisas pequenas. Mostrar o plano todos os dias, 8 passos. Relacionamento, olhar nos olhos. Dizer eu gosto de você, sinceramente, né? É disso que o nosso negócio é feito. Usar os produtos, ser fiel em relação aos produtos. É disso que o nosso negócio é feito. É disto que a nossa história vai ser feita. É assim, vivendo altos e baixos, como, por exemplo, o dólar hoje. E nós podemos dizer que temos uma filha morando nos Estados Unidos, o quanto está complicado conviver com as oscilações. Porém, o Brasil melhorou. A sociedade está melhor cada dia. E é através de eventos como este, através da conscientização, e nós precisamos estar consciente dos nossos momentos de alegria e dos nossos momentos de felicidade. Tudo passa rápido. Tenhamos nós e vamos viver o momento, hoje, esta convenção. Vamos abrir os nossos corações para vivê-la, para valer. Lembrando que milhares de pessoas estão sofrendo, estão vivendo situações que não podem ser resolvidas. Então, meus queridos, aquilo que o Henrique Almeida estava falando, que maravilha ser brasileiro, que prazer em pôr uma roupa que lembre o dourado, o ouro do Brasil, ou as matas brasileiras. Vamos melhorar a nossa sociedade, melhorando a cada um de nós. E lembrando e agradecendo a Deus por termos saúde, por estarmos aqui
e por sermos brasileiros. Nós, os paranaenses, que dizemos leite quente, e eu com muita honra, e também os cariocas, e bate, e se queres, queres, se não queres, dizes. Que maravilha de país que vivemos! Vamos agradecer a Deus, vamos ter uma convenção maravilhosa e vamos principalmente acreditar no nosso negócio, acreditar nas parcerias internacionais, não diminuindo nem aumentando o valor dos estrangeiros, mas colocando as coisas certas no lugar certo e no momento certo. E eu quero relembrá-los então que o momento certo e que a emoção certa é agora. A emoção da alegria, a emoção de um coração aberto e a emoção e o pensamento de agradecer a Deus por estarmos aqui, por vivermos nesse país e por estarmos aqui na terra, neste momento, o melhor momento para o ser humano aprender, crescer e mudar. Parabéns a todos vocês por estarem aqui. Mais uma vez em Serra Negra, uma cidade tão bonita, né? Eu uma vez falei numa das convenções que as mudanças, elas surgiram e existem para destruir as pessoas e as organizações que não querem se adaptar a elas. O mundo está mudando, o nosso negócio está mudando, e eu queria dizer a vocês que eu admiro muito a família Voss e Van Handel pela coragem de proceder às mudanças que vem procedendo nos últimos 3, 4 anos. Imagine uma empresa que atua há 50 anos, onde existem diamantes que já são diamantes há 30, 35 anos, 40 anos, trabalhando da mesma maneira, usando aquele quadro branco, fazendo as bolinhas, mostrando o plano, e de repente os donos da organização dizem a todos eles que seria necessário uma grande mudança, que iria surgir um Quick Start, que a internet ia ter um papel preponderante dentro do negócio. Imagine o impacto de uma mudança deste tamanho numa organização que existe há tanto tempo, com pessoas há tanto tempo fazendo as coisas da mesma maneira. Tanto é verdade isso que uma das principais dificuldades que surgiram lá nos Estados Unidos foi exatamente a dificuldade da resistência às mudanças. Nós todos temos dificuldades em nos adaptar às mudanças e conviver com elas. Pois bem, essa mudança foi introduzida, toda mudança implica em riscos. Durante um bom período de tempo, vocês devem saber que existiram 2 organizações nos Estados Unidos, trabalhando ao mesmo tempo, 2 estruturas paralelas, a Amway, para quem queria continuar atuando com o nome Amway, e o Quick Start, para aqueles que quiseram mudar para Quick Start. Imaginem a complexidade de 2 organizações convivendo ao mesmo tempo, com 2 logotipos, com toda a estrutura paralela. Agora, recentemente, tomou-se a decisão de que existe apenas nos Estados Unidos o Quick Start e não mais Amway. E eu trouxe aqui para vocês uma cópia de uma notícia que saiu no New York Times, agora no dia 23 de julho. Aliás, saiu no dia 22 de julho. É uma notícia que diz assim, que é uma empresa chamada... Quem quiser ter acesso a essa notícia na internet, é só entrar no site do newyorktimes.com. Ela está lá, basta pesquisar o dia 22 de julho. Diz que uma empresa de pesquisa, que pesquisa posicionamento dos sites dentro da internet, chamada ComStore Networks, ela está para anunciar os 25 maiores sites de comércio eletrônico nos Estados Unidos. E aqui há alguns comentários dizendo que em primeiro lugar está a Dell, que em segundo lugar está a Ticketmaster, que em terceiro lugar está a Amazon, e que isso não representa surpresa para as pessoas que estão lendo o artigo, porque são empresas que gastam verdadeiras fortunas em publicidade, milhões em publicidade, seja na publicidade convencional
na Forbes, ou na Fortune, ou no New York Times, ou, enfim, na Times Magazine, e também em banners dentro da internet. Mas o que essa matéria no New York Times, que é um jornal respeitado nos Estados Unidos, menciona, é que o que chama a atenção é que encontra-se em 6º lugar uma organização que não faz publicidade. Isso chama muita atenção de uma organização chamada, por ser essa organização chamada Alticore, www.quickstar.com. Isso é bastante surpreendente porque maior volume de tráfego e maior volume de negócios na internet está muito ligado ao volume de publicidade. E essa empresa não faz publicidade, como nós todos sabemos. Daí eles comentam aqui como é que funciona isso, como é que aconteceu isso. Na convenção que nós realizamos em Campos do Jordão, eu havia comentado que em algum momento os jornais iriam começar a divulgar como é que estava aparecendo na internet um site e uma empresa numa posição tão importante sem fazer publicidade, que ela começaria a se tornar conhecida através dessa divulgação. E aqui está a prova disso. Então, aqui diz assim, que é uma entrevista com o Ken McDonald, que é o grande responsável por esse projeto nos Estados Unidos, e diz que isto é possível porque este negócio se baseia numa rede de milhares de distribuidores, é o que está escrito aqui, que pagam $37 por ano para ter o direito de recrutar consumidores para comprar no Quickstar. E outros distribuidores para também fazer o marketing para outras pessoas. Diz aqui que qualquer pessoa pode comprar no quickstar.com, que vende produtos de beleza, produtos de saúde, e assim como os mais diferentes bens através de parcerias. Diz também que aqueles que querem pagar só $20, que são os associados, eles podem ter descontos de até 30%. Mas que as compras são creditadas para aqueles que são os empresários, são os distribuidores, que ganham de 3% a 25% de comissões decorrente das compras feitas por essas pessoas que são recrutadas. Fala também que os distribuidores ganham, além disso, as comissões chamadas de bônus. Ele diz assim que esse site começou em 1999, uma coisa extremamente recente, portanto. No primeiro ano faturou $450 milhões. No segundo ano, $750 milhões. E agora não saiu ainda o resultado do terceiro ano, mas espera-se que os números serão bem superiores a isso. Outra coisa que ele comenta aqui nessa matéria no New York Times é que 32% de todas as receitas do Quickstar voltam para as mãos dos distribuidores, sobre a forma de bônus. Ele diz assim: nós preferimos colocar o dinheiro nos bolsos dos nossos distribuidores, ao invés de gastar esse dinheiro em publicidade convencional ou publicidade na própria internet. Comenta-se aqui nesse artigo que o Quickstar tem talvez a maior taxa de relação entre pessoas que visitam e compram. Porque todos nós que usamos internet estamos acostumados a navegar, a fazer visitas, mas nem sempre a gente compra. E aqui tem um índice de retorno extremamente alto, o que mede a eficácia do site. Outra coisa que ele comenta é que uma boa parte do sucesso do empreendimento que eles têm lá deve-se a um processo que eles chamam de dito delivery, que é a tal da compra programada. Hoje, já nos Estados Unidos, 20% de todas as vendas que são feitas no site Quickstar são decorrentes de compras programadas. Pessoas que não fazem a compra todo mês, mas a compra já é entregue, já é promovida, já é realizada a partir de uma decisão
que o comprador tomou. Isto é, se ninguém fizer nada, 20% desses quase 1 bilhão de vendas já acontecem por causa da compra programada. Esses dados são extremamente importantes para todos nós. Extremamente importantes. E mostram algo que nós já comentamos aqui no passado, que em algum momento ele vai ser o primeiro site de comércio eletrônico nos Estados Unidos, porque tem as bases sólidas da não propaganda, da rede e do benefício voltando para aquelas pessoas que promovem o próprio site. Bom, e aqui no Brasil? Eu tenho uma frase que está aqui no meu papelzinho que diz assim: quanto mais eu vejo e participo de outros negócios, mais eu gosto deste. É impressionante. Imagine que você vai ter um posto de gasolina agora, né? Tem alguém aqui que tem algum posto de gasolina, ou já teve? Talvez você concorde com algumas coisas que eu vou colocar aqui. É o que a gente aprende com as diversificações. Se você vai ter um posto de gasolina, você compra uma coisa chamada fundo de comércio. Faz um investimento. Para você comprar combustível da companhia, você precisa ter crédito. A companhia só te vende crédito se você hipotecar um bem no dobro do valor das compras que você irá fazer num determinado período de tempo. Você tem que hipotecar a tua casa, tem que hipotecar o teu apartamento, hipotecar alguma coisa para que a garantia para que a empresa fornecedora tenha certeza de que vai receber o dinheiro. Se você atrasar um dia o pagamento, digamos que você tem lá 25 funcionários no teu posto, você atrasa um dia, por um problema qualquer, e você tem um pedido de 15 mil litros de gasolina para o dia seguinte, sabe o que acontece? Você vai ficar com os teus 20 funcionários parados no posto, porque a companhia não entrega gasolina. Aí você fica com o posto parado, com um prejuízo enorme, né? Tem uma outra coisa que acontece também. Se você não aceitar cheques pré-datados, você não vende. Mas você sabe o que acontece quando você vende com cheques pré-datados, não sabe? Alguns postos chegam a ter índices de 30% a 40% de cheques sem fundo, em cheques pré-datados. Tem uma outra coisa que acontece também, que se você não fizer, você não vende combustível, você tem que acertar cartões de crédito. Só que o cartão de crédito cobra uma taxa de 3% sobre qualquer venda que você faz. 3% significa 5 centavos em cada litro. Um posto trabalha com margem de 12 centavos, então 5 centavos já vão para a companhia que empresta a bandeira para você usar o cartão de crédito. Então, quanto mais eu vejo os outros negócios, mais eu gosto desse nosso aqui. Você pode também fazer investimentos na internet. Vocês lembram da febre da internet? Vocês lembram das ações que valiam $200 e que de repente passaram a valer 3, 4, 5 dólares? Ou você pode aplicar naquela companhia convencional de tijolos, que a gente chama, né? Vocês viram o que aconteceu com as ações das companhias de tijolos agora recentemente nos Estados Unidos? Então, todo negócio implica em riscos. É muito fácil você perder dinheiro. É muito fácil e muito rápido. Às vezes a gente esquece daquilo que nós temos nas nossas mãos e não valoriza aquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu vejo no Brasil o negócio de vendas diretas crescendo da maneira que sempre cresceu e até mais acentuadamente. Cada vez mais vende-se de forma direta. Esse é o mercado onde nós nos encontramos. E eu também digo para vocês que nós estamos passando por mudanças grandes que começaram nos Estados Unidos, repercutindo aqui no Brasil. Uma das coisas que nós mais precisávamos era uma alternativa de ganhar dinheiro já. E essa alternativa existe hoje. Então, o modelo do negócio no Brasil está sendo aperfeiçoado de uma maneira adequada na nossa maneira de ver. Nós sempre falávamos em ter redes,
Mas é muito importante que as pessoas que não querem se dedicar à construção de redes tenham a oportunidade de ganhar um dinheiro imediatamente decorrente do seu trabalho. E nós temos hoje produtos com margem excelente, decorrentes desse programa Saúde e Beleza, e temos parcerias e a possibilidade da venda por catálogo. Vocês vão ter informações aqui nessa convenção sobre outro campo de ação do modelo, que era uma necessidade que está sendo corrigido, que é a possibilidade de você ter relações PV-BV mais interessantes, para facilitar a qualificação das pessoas. Vocês vão ter notícias aqui sobre produtos nacionais, sobre fabricação de produtos no Brasil, que atendem esta necessidade de uma relação melhor para permitir uma melhor qualificação de todos nós. Foi feito um esforço enorme para que houvesse um novo site. E nós temos um novo site. Um site de qualidade que funciona exatamente da mesma maneira daquela que eu estava lendo há pouco nesse artigo que saiu no jornal New York Times. Nós podemos trazer pessoas para fazer as compras no site. Nós temos a rede de distribuidores que não exigem a publicidade, mas que podem promover o site de forma indireta. E nós temos, com isto, o renascimento de um modelo mais adequado às nossas necessidades. Um bom modelo dá a base para a volta do crescimento. É dessa maneira que nós enxergamos. Na medida que você pode mostrar um plano e mostra para a pessoa que ela pode ter um retorno imediato, na medida que se mostra para a pessoa que, dependendo da forma como ela desenvolva, ela pode crescer e chegar à qualificação, e que ela tem tecnologia adequada ao momento que nós vivemos, um site adequado, você tem bases fortes para a sustentação do negócio. E mais do que isso, diferentemente de qualquer outro negócio convencional, independentemente de se você chegou a 3%, ou chegou a 6%, ou chegou a 9%, ou chegou a DD, ou Esmeralda, não importa. Cada um de nós que está aqui tem nas suas mãos a decisão do que fazer com o seu negócio. E talvez esse seja um negócio tão diferente desse ponto de vista que eu vou comentar, que é a possibilidade de você recomeçar a qualquer momento da forma que você quiser. Se você tem empregados, se você tem ativos, se você tem estoques, não é bem assim. Às vezes você quer parar e não pode parar, mesmo que você esteja perdendo dinheiro. Às vezes você quer recomeçar e não tem capital de giro para recomeçar. Às vezes você quer recomeçar e o mercado não permite que você recomece. Aqui é muito diferente. E as condições são extremamente favoráveis. Basta você começar a fazer o que precisa ser feito de forma intensa novamente. E todos nós sabemos o que precisa ser feito. Às vezes a gente não faz, mas a gente sabe o que precisa ser feito. É o relacionamento que a Sheila colocou, é você mostrar a oportunidade, é você ter consistência, é fazer um pouco cada dia, é fazer as coisas básicas e não se esquecendo nunca de que aquilo que está por trás de tudo aquilo que a gente faz é a atitude. Essa apresentação inicial do Henrique, né, é muito própria, porque ela está muito fundamentada na atitude que a gente vai ter. Este, na nossa opinião, ainda é o negócio de melhor retorno do ponto de vista de business, de negócio. Se você quiser ganhar hoje 3 ou 4 mil reais por mês numa aplicação financeira, você tem que aplicar 400 mil reais. E de repente você vai descobrir que a renda fixa não é tão fixa quanto parecia, ela não é fixa, a renda fixa não é fixa. Pode ser que você espere que vai ter um retorno daqueles 400 mil reais e não tem. Aqui você constrói as bases, se elas forem sólidas, se você construir um espírito de equipe e usar as bases sólidas de um negócio, você pode construir uma alternativa de renda extremamente saudável. E o exemplo daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos é muito bom para nós, porque aquilo que está acontecendo lá pode perfeitamente acontecer aqui, à luz dessas bases que eu mencionei, que estão sendo plantadas nesse momento e das quais vocês vão ter mais detalhes durante esta convenção. Eu queria dizer para vocês que a gente respeita cada um de vocês que está aqui,
Nós estamos felizes de reencontrá-los novamente. Eu tenho vindo de carro nas últimas convenções e a gente sente esse espírito de poder chegar aqui, encontrar vocês, poder abraçá-los, poder conversar e receber essa dose de energia para os nossos próximos 4 meses. Uma grande convenção para vocês, sucesso a todos, felicidades.